Durante muito tempo, o talk show no Brasil parecia um território sagrado, um formato quase intocável, respeitado e sério. E convenhamos, cada vez mais previsível, até que um nome resolveu jogar tudo isso pra cima. Danilo Gentili não entrou só no late night brasileiro, ele transformou o horário em um campo de batalha. Com humor ácido, internet, anarquia e zero medo do politicamente incorreto, ele fez algo que parecia impossível. Popularizou o talk show na TV aberta e colocou os concorrentes diretos contra a parede, inclusive os da Globo. Enquanto outros programas tentavam repetir a forma clássica, De Noite crescia, batia recordes e pouco a pouco derrubava audiências e empurrava rivais para o cancelamento. Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre a batalha dos late nights. Mas antes você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente palmitão e compartilhe com aquela pessoa que adora assistir esses talk shows noturnos. Se você tiver a opção, hype esse vídeo. Ah, lembrando que eu deixei os cards na descrição com opções de outros vídeos que eu tenho certeza que você vai curtir. Agora, sem mais demora, bora pro vídeo. Para entender como Danilo Gentili se transformou nesse verdadeiro rolo compressor da madrugada, que não só superou concorrentes, como ajudou a aposentar o Jô Soares e empurrou talk shows para o cancelamento, a gente precisa ir muito além de números de audiência. A gente precisa olhar para a engenharia por trás da máquina, porque o sucesso do Danilo não foi sorte, não foi acaso e muito menos caiu do céu. Foi estudo obsessivo, leitura de cenário e adaptação cirúrgica no Brasil. Durante décadas, o talk show brasileiro foi dominado por um único modelo, o formato clássico, do elegante, contextualizado e muito inspirado no Johnny Carson. Um apresentador respeitado, de longas entrevistas, clima de conversa refinada, e isso acabou funcionando por muito tempo, mas acabou ficando engessado, vamos falar a verdade. O Danilo percebeu isso e viu que o Brasil não tinha nada equivalente ao late night anárquico, jovem, ácido e caótico, como acontece nos Estados Unidos com David Letterman e Conan O'Brien. Antes de chegar no SBT, ele testou esse formato em seu primeiro programa, o Agora é Tarde na Band, em 2011 até 2013. Naquele momento, o Danilo saiu do CQC, onde ele já era um repórter muito popular, e começou a experimentar o formato, o tipo de entrevista com quadros. E o mais curioso é que a falta de dinheiro da emissora acabou virando uma enorme vantagem. Com um cenário pequeno, plateia colada, clima de clube de comédia e nada grandioso, fez com que tudo fosse focado em ritmo, piada e interação. Foi ali que ele montou o seu time, com a banda O Traje a Rigor, que era algo impensável na época, e os humoristas Léo Lins e Murilo Couto, que formaram uma dinâmica que não só dependia do apresentador. Com isso, o programa explodiu. Só que a Band entrou em crise e começou a cortar as verbas e tentar intervir no conteúdo. Nesse tempo, Danilo entendeu rápido, o projeto era maior que a emissora. Enquanto isso, ele negociou silenciosamente com o SBT. Ao irem para o SBT em 2014, o programa mudou de nome e virou De Noite. Eu digo isso porque literalmente o SBT comprou o programa, já que Danilo fez algo inédito na TV brasileira. Ele levou todo o seu time, a banda, roteiristas, elenco, dinâmica, ou seja, estava tudo pronto, era só estrear. Só que para não dizer que foi todo mundo, a gente tem que lembrar do Marcelo Mansfield, que provavelmente por questões pessoais e contratuais não conseguiu sair e ir para o SBT, mas de resto todos foram. Só que o Marcelo foi um entusiasta da ida ao SBT. Não se sabe ao certo o motivo dele ter dado para trás no último segundo. Para muita gente isso foi até melhor, já que com a saída dele chegou o Diguinho Coruja no seu lugar e a dinâmica ficou muito melhor. O ponto principal e mais importante aqui é: o Danilo não faz um programa de entrevistas, ele constrói um show de variedades disfarçado de talk show. O monólogo funciona como um stand-up de notícias, a banda não está ali só para tocar, ela reage, ironiza, salva piada ruim e o locutor Diguinho Coruja vira o saco de pancadas oficial. E o elenco de apoio transforma o programa em quase que uma sitcom. Se o convidado for bom, ótimo. Se for ruim, não faz a menor diferença, porque alguém entra lá fantasiado, alguém leva choque, alguém leva uma banda e comenta, o Danilo zoa, enfim, a baixaria acontece solta.
E é exatamente isso que explica o porquê o formato venceu o Jô e atropelou os outros. Enquanto os concorrentes dependiam de uma grande conversa, o Danilo criou um circo autossuficiente, que funcionava faça chuva ou faça sol. Outro ponto importante é o público-alvo. Nas madrugadas, o público que assiste televisão são vigilantes entediados no expediente, gente com insônia e gente com problemas cotidianos que não conseguem esquecer e por isso não estão dormindo. Agora me diga, o que você prefere? 2 pessoas, uma sentada no sofá e a outra numa bancada conversando, ou Henrique Cristo andando de scooter? Hugh Jackman, o ator do Wolverine, virando uma 51... Não deve no trabalho, isso é mentiroso, hein? Isso é mentiroso. Maísa, ainda menor de idade, tomando um gole da caneca do Danilo e percebendo que aquilo era uísque. Ah, desculpa, Maísa, eu coloquei um pouquinho de vodka. Vocês trazem? Traz uma água, só água pra Maísa. Deixa essa pra mim, aqui. Posso? Ai, meu Deus, a caneca trocada. Mano! Traz só água pra ela, por favor. Vai dar merda. Pessoal, foi sem querer. Acontece que nós trocamos as canecas. Foi sem querer, viu? Um anão batendo na cara do Murilo Couto. Ou a rodada da noite, onde tinha um monte de gente bêbada falando um monte de merda comentando as notícias. Gosta da Páscoa, Santiago? Eu gosto. Gosto dessa cultura do coelhinho. Eu já fui coelhinho da Páscoa na minha escola. Eu já fui, botaram a orelha, me maquiaram, aí eu entrei no palco e alguém gritou, quem trouxe o koala aí? Coelhinho de Chernobyl. O pessoal começa a odiar a Páscoa, né? Que feriado horrível. O pessoal chegou lá na Páscoa, quando chegou na escola, falou, ué, mas já é Halloween? Já tá em outubro? Fala assim de Santiago, cara tão bonito. Cara, ele falou do coelho da Páscoa. Eu acho que o coelho é um símbolo já muito atrasado. A criançada hoje com a internet, ninguém acredita mais no coelhinho da Páscoa. As crianças desde cedo, eu acho que tinham que atualizar. Se você quer um personagem mais atual, que entrega ovo pra um monte de gente, João de Deus. Mas João de Deus entrega ovo? Eu acho que é porra. Não, e ele leva a tradição... Galera, você não soube se entregou ovo em metade do Brasil, Mais cara. que isso aí. Ele cumpre a tradição da Páscoa à risca porque ele esconde os ovos. Ele esconde os ovos, quando você chega lá, ele encontra e aí começa a festa. Podia até ter uma musiquinha, assim, do coelhinho branquinho, ó, do João de Deus, podia ser de roupa branquinha, vou curar você, esfregando meu ovo, mesmo sem tu querer. Eu acho que ficou meio óbvio, né? Ainda mais pensando quem era o público e que às vezes a pessoa só queria se divertir mesmo, esquecer dos problemas e passar o tempo. Com isso, o público não ligava a TV só para ver o convidado, ele ligava para ver o de noite. E quando você entende essa estrutura, fica claro que ele não dominou a madrugada por acaso. Ele construiu um sistema blindado, preparado para polêmicas, crises e a concorrência. Algo que parece que deu certo até hoje, já que todos os outros que competiram com ele caíram. Só que todos foram bravos e lutaram até o final, inclusive rendendo muitas tretas, discussões e baixaria, que é tudo que o brasileiro gosta. Então, bora falar um pouquinho desses temas e dos programas que foram cancelados, suas histórias, tretas, enfim, tudo. O fim de uma era. Jô Soares versus Danilo Gentili. O Jô Soares é indiscutivelmente o pai do talk show brasileiro. Por décadas, ter uma caneca do Jô era o auge da carreira de qualquer artista. Ninguém assistia outra coisa na madrugada, até porque não existia nada que de fato competia com ele. No máximo, tinha uns filmes da SBT meio bostas e um jornal. Na Record tinha um programa dos bispos expulsando coisa ruim ou chamando ele, sei lá, vai saber. E tinha a Band que passava uns filmes gostosos, se é que me entende. Quando o Danilo estreou o De Noite no SBT, ele trouxe o ritmo que o Jô já não tinha. O Jô focava em literatura, teatro e jazz. O Danilo trazia convidados populares, jogos, bebida e humilhação do elenco. Com isso, a Globo viu seus números caírem drasticamente no horário. O De Noite vencia o programa do Jô com frequência. Embora o Jô tivesse dinheiro e prestígio, a Globo, como empresa, precisava estancar a sangria de audiência. O sucesso do Danilo forçou a Globo a encerrar o ciclo do Jô para tentar algo novo. Curiosamente, não houve uma treta pessoal entre eles. Danilo sempre reverenciou o Jô e o Jô deu a sua última entrevista no SBT para o Danilo no Troféu Imprensa e o abençoou, digamos assim. Foi uma vitória respeitosa, mas implacável nos números. No máximo, o Danilo zoava a estrutura do programa. Ele zoava o fato do Jô ter garçons sérios, tipo o Alex, enquanto o garçom do Danilo, no caso a garçonete, era visivelmente despreparada e engraçada.
ele construiu a realeza do talk show. E para mostrar o sucesso do seu programa, o Danilo sempre fazia questão de mostrar no ar: olha, estamos ganhando da Globo. A sucessão na Band, Rafinha Bastos e o Agora é Tarde. Quando o Danilo saiu da Band para o SBT, a emissora já tratou logo de colocar o Rafinha Bastos para comandar o Agora é Tarde, achando que o sucesso do programa era única e exclusivamente do formato. Só que eles estavam muito enganados. Por mais que o Rafinha seja talentoso, ele herdou um formato que era a cara do Danilo e que não era sua paixão. Ele até tentou dar a sua identidade, mas a audiência migrou em massa para o SBT, porque, como eu disse anteriormente, eles não procuravam um talk show, e sim o programa do Danilo, que veio a virar o The Noite. É claro que o programa não se sustentou comercialmente, nem chegou perto de bater a audiência do Danilo do The Noite. Por isso, a Band cancelou logo o programa. Já entre os dois, a treta é pesada. Eles eram amigos, sócios e parceiros de CQC. Tudo começou mais ou menos quando o Danilo brigou com a Band e foi para SBT. E a Band chamou o Rafinha para assumir o Agora é Tarde, como eu disse antes. O Danilo viu isso como uma traição. Ele esperava um ato de solidariedade do amigo, mas viu o Rafinha sentar na cadeira dele ainda quente. Nesse ponto, eu acho que o Danilo não tinha razão nenhuma, mas enfim, voltando. Já o Rafinha começou a chamar o Danilo de palmito, por ser branco e alto, de uma forma bem pejorativa, e atacar o posicionamento político do Danilo. Com bom humor, eu acho, o Danilo aceitou o apelido, tanto é que hoje ele é conhecido como Palmito. Quando o programa do Rafinha foi cancelado pela Band por baixa audiência, como eu falei anteriormente, o Danilo não teve piedade. Ele postou fotos rindo, fez piadas de monólogos, a coisa ficou tão feia que envolveu uma dissolução da sociedade do Bar Comedians. Danilo saiu e abriu seu próprio clube, o My Fuck Comedy. Até hoje, o Rafinha tenta analisar o Danilo em podcasts, dizendo que o Danilo se isolou, enquanto o Danilo simplesmente ignora o Rafinha e faz piada com a carreira do seu ex-amigo e como ela se afundou na TV aberta. Tudo o que aconteceu posteriormente é por causa dessa mágoa dos dois. E eu torço muito para que os dois voltem a ser amigos, porque ficar guardando essas coisas faz mal para os dois. O importante é não desistir, até porque no mundo onde o Denilson e o Belo fizeram as pazes, por que não o Danilo e Rafinha? O concorrente da Record, Fábio Porchat, e o programa do Porchat. A Record tentou entrar nessa briga contratando um nome de peso pesado, Fábio Porchat. O formato era muito parecido. A Record fez um tremendo marketing na contratação dele. Só que o que aconteceu é o que todo mundo esperava. A Record colocou travas do tipo não poder falar palavrão, o que é 90% das piadas dele. O Fábio Porchat é o usuário do protocolo Bruna Luiz de humor, como diria o Cássio Zougro. Protocolo é esse: fala rápida, faz uma careta e manda um palavrão. Às vezes acontece o contrário, primeiro vem o palavrão e depois a careta. Enfim, são sempre as mesmas três coisas. Rola! Isso é uma piada de Bruna Luiz. O protocolo Bruna Luiz de comédia é falar rola, fazer uma careta. Vou fazer imitação de Bruna Luiz. Rola! Como comediantes secundários, eles contrataram o Paulo Vieira, do qual, sinceramente, faço muito esforço para achar engraçado. O lado bom é que ele não usa o protocolo Bruna Luiz de humor, mas, ao meu ver, ele é bem ruim mesmo se comparado aos outros comediantes, porque ele não tem uma coisinha muito especial, que é o punch, que geralmente é o que gera piada. E outro comediante barra músico foi o Fabiano Cambota, junto com a sua banda Pedra Letícia. Ele era tipo o terceiro da fila, só que de longe ele era o mais engraçado. Acho que o único ruim é que a voz dele às vezes é muito grossa e fica muito difícil de entender o que ele fala. E eu com essa minha voz fina, a vida é injusta. Mas eu sou suspeito de falar, já que eu gosto muito do Cambota e me identifico muito com ele. Assim como ele, todo mundo acha que eu sou gay. Ele me representa muito quando falou no seu stand-up, da surpresa das pessoas quando ele diz que ele se casou. E ele diz que a maior surpresa é quando a pessoa descobre que ele casou com uma mulher. Já em outro texto, ele contou a história de como foi trabalhar no programa do Porchat. Ele disse que quando as pessoas olhavam para os três, para o Fábio, para ele, para o Paulo, logo todo mundo achava que ele era o hétero dos três. Aí ele contou como ele ficava desconfortável, porque ele nunca soube como é ser o hétero do grupo. Tipo eu também, quando os meus amigos começavam a ficar com os papos de pederastia,
eu já cortava logo dizendo, peraí, que esses papos, esse aí eu não tô gostando não, nem sei como é que é ser o mais hétero do grupo. Então, na boa, para todo mundo, que eu nem sei o que é isso, todo mundo fica hominho de novo. Nós fomos nós três, que é o elenco do programa do Porchat, né? Eu, Paulo Vieira e Fábio Porchat, com as 3 esposas, pra surpresa do Brasil, os 3 têm esposas, porque o mundo acha que... Os 3 têm essa fama? Os 3 têm a fama. Que louco, é verdade. Aí... Não, para pra pensar que entre Fábio Porchat e Paulo Vieira, eu sou o hétero. Então... Se o Cambota largar a mulher dele pra ficar com o homem, as pessoas vão pegar esse vídeo e me mostrar toda hora falando. Olha só, ele também é, você é, né? Quanto tempo vai sumir? Já tô até vendo. Então, Cambota, por favor, fique com essa mulher. Eu acho que eu fugi um pouquinho do tema, bora voltar. No programa do Porchat não podia falar palavrão, não podia ter bebida alcoólica livremente e tinha várias restrições a certos temas, políticos e religiosos. Já no De Noite era a 5ª série liberada. O Porchat apareceu um talk show comportado e era tipo o Jô, só que tentando ser um pouquinho mais descolado. Era claro que com essa fórmula do fracasso, o Danilo continuou líder e às vezes vice-líder isolado. O Porchat percebeu que não conseguiria vencer aquela estrutura e por isso decidiu sair da Record, para focar em projetos onde ele tivesse mais liberdade e ser o tipo de profissional que ele é. Por isso, ele foi para uma emissora que tem os mesmos valores que o dele, que é a GNT/Globo. O Fábio e Danilo eram amigos de longa data. O Porchat chegou até a fazer o primeiro filme do Danilo, aquele que é tipo Curtindo a Vida Doidada, versão brasileira. Só que nessa relação houveram várias alfinetadas públicas sobre o limite de humor e a amizade foi pro saco. Em uma entrevista ao Roda Viva e outras mídias, o Porchat disse que o Danilo se faz de vítima e que bate e depois chora quando é processado. Já o Danilo respondeu dizendo que o Porchat joga o jogo da mídia, fazendo o papel de bom moço para agradar patrocinadores e a lacração, enquanto o Danilo é quem segura a bronca de verdade e a liberdade de expressão. Durante o tempo em que eles concorreram, o Danilo fez frequentes piadas sobre como a Record castrava o Porchat. Quando o Porchat saiu da Record, dizendo que não dava mais, o Danilo meio que mandou um "eu te disse". TV aberta à raiz não é para quem quer agradar todo mundo. O Danilo costumava brincar que o Porchat era protegido da mídia enquanto ele era o vilão. A tentativa descolada da Globo, Marcelo Adnet com o Ad Night. Depois que o Jô saiu da Globo, ela tentou se rejuvenescer com o Ad Night. Só que o programa tentou ser um late night estilo americano, Jimmy Fallon, com muitas gincanas e músicas, mas soou artificial e roteirizado demais para o público brasileiro. E o público achou sem graça, lacrador e, como disse, artificial. E o Danilo nadou de braçada aqui, enquanto Ad Night tentava ser o legalzão, com seu humor sem ofender ninguém, o De Noite fazia humor popular, aquele que os brasileiros gostam. A audiência do Danilo espancou o programa do Adnet, tipo o Popó contra o Bambam. Acabou que virou uma disputa ideológica, onde o Danilo e o Adnet estavam em polos completamente opostos. O Danilo acusava o Adnet de fazer humor chapa branca e a favor da Globo e da esquerda e sem dentes, e o Adnet criticava o estilo agressivo do Danilo. Nesse caso, a briga não era sobre amizade, era sobre comédia. Rolou até acusação de plágio. O Danilo acusou o programa do Adnet de copiar quadros e esquetes do De Noite. O Danilo chegou a postar vídeos comparando as cenas lado a lado no Twitter e expondo a falta de criatividade da Globo. Enquanto isso rolava, o Adnet dava entrevistas dizendo que o humor do Danilo era agressivo e opressor. O Danilo rebateu violentamente, chamando o Adnet de humorista, de diretório acadêmico e de capacho da emissora. O De Noite fez diversos esquetes zombando do fracasso da audiência do Ad Night. Quando o programa do Adnet finalmente foi cancelado, o Danilo fez uma paródia impiedosa do Ad Night no SBT. Ele recriou o cenário do programa do Adnet e ficou zoando com o fato de que ninguém ria das piadas dele e que os convidados pareciam estar ali forçadamente. Foi o nocaute técnico, o público riu e zombou do Adnet, enquanto o programa original era cancelado. Agora, eu lembro o dia que eu tava no aniversário da Calabresa, aí o Porchat me abraçou com o Adnet. Falou assim, esse ano já era pra você, porque o Adnet vai estrear o talk show dele na Globo e o meu na Record. Ele falou, feliz 2016, e tirou essa foto e postou. E hoje nós estamos aqui e vocês não! A mudança de rota, Pedro Bial do Conversa com Bial.
Com inúmeros fracassos e derrotas humilhantes para o Danilo, a Globo desistiu do humor na madrugada e colocou o jornalismo/intelectualidade do Pedro Bial. A Globo assumiu que não conseguia ganhar do Danilo na piada e por isso tentaram ganhar na conversa séria. Sendo o Bial um jornalista renomado e um cara grande da Globo, eles acreditaram que o seu prestígio diante do público faria o ganhar do Danilo. Só que mais uma vez eles estavam completamente errados e o De Noite frequentemente venceu o Bial no Ibope. Até porque, como eu disse antes, as pessoas estavam cansadas no trabalho ou às vezes estavam no trabalho com problemas para dormir ou às vezes estavam com seus problemas comuns mesmos. E é lógico que elas preferiam ver as bizarrices do Danilo ao invés de ver um papo cabeça de 1 hora com o Pedro Bial e companhia. Na minha adolescência, se eu tô acordado a 1 hora da manhã, eu ia ficar vendo outra coisa. Com certeza não ia ficar vendo gente conversando de roupa ainda. Depois que eu acabasse de fazer o que eu tinha que fazer, eu ia voltar pro programa e provavelmente ia ver as palhaçadas do Danilo. A treta entre os programas era a chatice. O Danilo adorava imitar os discursos de abertura do Bial, aquelas poesias complexas e dramáticas. O Danilo fez as versões ridículas, falando nada com nada, para mostrar que aquele formato era pretensioso para quem só queria rir a 1 hora da manhã. Enquanto o Bial tentava educar o público, o Danilo oferecia anarquia, provando que conhecia melhor o telespectador do horário. Mas a relação dos dois é respeitosa, tanto é que o Bial já elogiou a inteligência do Danilo, até porque fazer o que ele fez não é pra gente burra. Mas em números, o Danilo incomodou a Globo por quase toda a noite por anos e anos. A rainha da TV a cabo, Tata Werneck, Lady Night. O programa da Tata já é um ponto fora da curva, já que o Lady Night é um sucesso estrondoso dentro da TV fechada e tem uma relevância na internet. Só que o problema é que esse programa é do Multishow, que é de uma TV fechada e é exibido na Globo por temporadas, ou seja, não é diário, tipo o Danilo Gentili. Assim como o Danilo, a Tata não faz um talk show tradicional, ela faz um show de improviso onde o convidado é a escada para a loucura dela. Se a gente for parar para pensar, até que dá uma briga boa. Apesar de eu não gostar muito do programa dela, o Lady Night é aquele programa que mais incomoda de noite. Só que como o programa da Tata passa em temporadas curtas, ela não tem o desgaste da imagem como o Danilo, que está lá todo dia. Como eu disse anteriormente, no final das contas é muito difícil comparar, porque será que ela teria o mesmo sucesso se fosse um programa diário? Ou será que o programa do Danilo seria maior se fosse por temporada? Enfim, você viu que é bem complicado. Mas no final, o Danilo vence pela constância e a fidelidade do público, porque o público tem o hábito de assistir. Os dois não têm tretas, na verdade, eles até se gostam. A Tata já foi até no The Noite e o Danilo já foi no Lady Night. Quase que eu falei errado. Esse é um dos programas raros de crossover, onde os dois apresentadores de emissoras diferentes se encontram para fazer programas juntos. Danilo Gentili versus Globo, a treta suprema. Talvez a maior treta do Danilo seja com a própria TV Globo mesmo. O Danilo se orgulha de ser o Davi contra Golias. Várias vezes, quando a Globo tentou copiar o formato dele ou contratou um humorista para tentar derrubá-lo, ele usou o Twitter para provocar. Podem tentar, mas o original está aqui. Ele venceu tanto a Globo que ela parou de tentar colocar gente no humor naquele horário. A conversa com o Bial é, na prática, uma bandeira branca da Globo admitindo que não tem como competir com o Danilo. Em resumo, o Danilo Gentili venceu essas batalhas porque ele nunca tentou ser amigo dos colegas de profissão ou da crítica especializada. Ele focou 100% no público. Enquanto Rafinha, Adnet, Porchat tentavam agradar nichos e seguir cartilhas de emissoras, Danilo ligou o dane-se e criou a base de fã leal a eles, que comprou todas as brigas. O motivo do porquê o Danilo sempre venceu é porque o The Noite virou uma instituição com 3 principais pilares. 1. O brasileiro gosta da zoeira. O programa não se leva a sério. O Léo Lins, o Murilo Couto, enquanto estavam lá, e o Diguinho Coruja transformaram o programa num circo. 2. Liberdade total. No SBT, Silvio Santos e agora a nova direção deixam o Danilo falar de quase tudo. Na Globo e na Record existiam muitas travas corporativas. 3. Identificação. O Danilo vende a imagem do cara comum, que está ali para rir da cara dos famosos, enquanto Bial ou Jô exalavam uma aura de intelectualidade que afastava o povão da madrugada. Basicamente, o Danilo aposentou o formato clássico e obrigou a TV brasileira a se reinventar
mantendo-se invicto em seu trono no SBT. Mas e você, conhecia esses programas e essas tretas? Comente aqui embaixo qual foi a queda mais satisfatória para você. Ah, não se esqueça que eu deixei os cards na descrição com as opções de outros vídeos. Ah, lembrando, cuide um dos outros, cuide de você. Acertar e errar faz parte. Desistir não. Te vejo no próximo vídeo. Abraços, fui!